Em 1765, o pregador metodista John Wesley levantou-se diante de uma sociedade que se dizia cristã, frequentadora de cultos, conhecedora das Escrituras, moralmente respeitável, para declarar uma verdade que cortava como espada. O texto lido foi Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que diz: "Pela graça sois salvos por meio da fé." Mas Wesley não falava a ateus confessos. Pregava a membros da igreja, a homens e mulheres batizados, participantes das sociedades metodistas na Inglaterra, ouvintes atentos em capelas e campos abertos, especialmente em cidades como Londres. Seu alvo não eram os escandalosamente ímpios, mas os religiosamente confiantes. Ele não subiu ao púlpito para tranquilizar consciências adormecidas, mas para despertá-las. Ao anunciar a graça, ele expôs ilusões. Ao falar de fé, confrontou a ausência de transformação. Ao ecoar "pela graça sois salvos", Wesley recusa qualquer interpretação superficial. Ele pergunta o que significa de fato ser salvo e responde com precisão desconcertante: "Por salvação, entendo não apenas livramento do inferno ou ida ao céu, mas uma libertação presente do pecado." Essa afirmação desarma o cristianismo nominal. Salvação não é apenas futuro garantido, é presente transformado. Não é apenas escapar da condenação, é ser arrancado do domínio do pecado agora, no cotidiano, nas escolhas, nos desejos e nas intenções do coração. Wesley estrutura a salvação como um caminho vivo. Ela começa com a graça preveniente que desperta, conduz ao arrependimento sincero, alcança a justificação, produz o novo nascimento e se desenvolve na santificação contínua. Não há rupturas artificiais entre essas etapas. A mesma graça que convence é a que perdoa. A mesma que perdoa é a que purifica. Interromper esse processo é distorcer o Evangelho. Reduzi-lo a um momento isolado é empobrecer a obra divina. Ele declara ainda: a justificação implica apenas uma mudança relativa, o novo nascimento, uma mudança real. Essa distinção deveria ecoar como alarme em nossos templos. Justificação altera nossa posição diante de Deus. Novo nascimento altera nossa condição interior. Uma é forense, a outra é existencial. Onde não há mudança real, não há evidência convincente de novo nascimento, por mais eloquente que seja a profissão de fé. Wesley insiste que não basta ser declarado justo, é necessário ser renovado no espírito da vossa mente. A fé salvadora não é mero assentimento intelectual, nem adesão cultural a valores cristãos. Fé viva produz obediência viva. Fé autêntica gera frutos concretos. Onde não há transformação progressiva, a confissão se torna frágil e a segurança espiritual pode não passar de auto-engano piedoso. Esse ensino confronta diretamente a igreja contemporânea, que muitas vezes celebra estatísticas e decisões rápidas, mas raramente mede profundidade espiritual. Multiplicam-se eventos, campanhas e estratégias, enquanto a formação do caráter é negligenciada. Fala-se muito de pertencimento e pouco de arrependimento. Oferece-se inclusão sem exigir conversão genuína. Wesley não reconheceria como saudável um crescimento que não produz santidade visível. Ao afirmar que salvação é libertação presente do pecado, Wesley rejeita a normalização da escravidão moral dentro da comunidade cristã. O pecado não é hóspede tolerável, é tirano a ser destronado. A graça não apenas cobre a culpa, ela quebra correntes. O Espírito Santo não apenas consola consciências feridas, ele transforma inclinações desordenadas. Permanecer confortavelmente dominado pelo pecado enquanto se reivindica a salvação é incoerência espiritual. Wesley também aponta para a perfeição cristã como alvo da jornada, entendida como amor perfeito a Deus e ao próximo. Não se trata de impecabilidade absoluta, mas de um coração inteiramente orientado pelo amor santo. Essa visão confronta a mediocridade espiritual que se tornou aceitável.
Enquanto muitos se contentam com mínimos éticos, Wesley convoca a plenitude da graça, ao amadurecimento constante e à busca sincera por pureza interior. A Igreja moderna, contudo, frequentemente redefine salvação como bem-estar emocional ou estabilidade religiosa. A cruz é suavizada para não ofender. O arrependimento é relativizado para não afastar. A santidade é apresentada como opcional para não pressionar. Wesley, ao contrário, apresenta a santificação como consequência inevitável da fé verdadeira. Para ele, graça barata é contradição e fé estéril é impossibilidade teológica. Se compararmos os contextos, veremos que a Inglaterra do século XVIII possuía cristianismo cultural, assim como muitas nações hoje. Havia igrejas cheias, liturgias estabelecidas e linguagem bíblica difundida. Ainda assim, Wesley enxergava frieza, formalismo e ausência de novo nascimento. A semelhança com o presente é inquietante. Podemos ter estrutura sem fogo, organização sem unção, discurso ortodoxo sem vida transformada. O caminho bíblico da salvação confronta nossa tendência de separar fé de prática. Ele nos impede de reduzir o Evangelho à identidade social ou tradição familiar. Ele exige coerência entre o que confessamos com os lábios e o que manifestamos na conduta. Não permite duplicidade entre púlpito e vida privada. Se fomos libertos, essa liberdade precisa ser perceptível. Além disso, Wesley não via a santificação como esforço humano isolado, mas como obra contínua da graça cooperada pela fé. Isso elimina tanto o legalismo quanto o relaxamento espiritual. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para uma vida transformada. A ausência dessa transformação não exalta a graça, antes a banaliza. A pergunta final permanece urgente. Estamos experimentando libertação presente do pecado ou apenas mantendo uma identidade religiosa confortável? Nossa fé produz mudança real ou apenas nos concede linguagem religiosa sofisticada? O caminho bíblico da salvação não admite neutralidade. Ele nos coloca diante de um espelho espiritual. Há ainda um perigo silencioso que Wesley certamente denunciaria em nossos dias: a substituição da convicção profunda por estímulos momentâneos. Confunde-se comoção com conversão, entusiasmo com arrependimento, frequência com fidelidade. Contudo, libertação do pecado não é produzida por atmosfera emocional, mas pela operação contínua da graça no coração quebrantado. Onde não há consciência aguda da gravidade do pecado, tampouco haverá apreciação real da grandeza da graça. Também é necessário reconhecer que o caminho bíblico da salvação confronta líderes e não apenas ouvintes. Pregadores que evitam falar de santidade para manter popularidade traem a integridade do evangelho que anunciam. Comunidades que suavizam exigências espirituais para preservar números podem estar construindo multidões sem formar discípulos. A mensagem de Wesley nos lembra que fidelidade é mais importante que aprovação, e transformação é mais essencial que crescimento estatístico. Por fim, a doutrina da salvação como processo contínuo elimina qualquer acomodação espiritual. Não existe ponto de chegada onde se possa relaxar moralmente. A graça que nos alcançou ontem continua operando hoje e nos impulsiona adiante. Estagnar é resistir, retroceder é negligenciar. O verdadeiro convertido não busca apenas segurança eterna, mas pureza crescente, não apenas certeza futura, mas conformidade presente com Cristo. Se salvação é libertação atual, cristianismo sem mudança é contradição. Se novo nascimento é mudança real, fé sem fruto é ilusão. A graça que perdoa é a mesma que purifica. A fé que justifica é a mesma que santifica. Qualquer versão reduzida, adaptada ao conforto cultural, não corresponde ao caminho proclamado por Wesley. A mensagem continua ecoando com força.
Não basta afirmar que somos salvos, é necessário viver como quem foi verdadeiramente transformado. Diante de tudo isso, o caminho bíblico da salvação permanece aberto, mas não é largo, nem confortável, nem superficial. Ele começa com graça, mas passa pelo arrependimento. Ele oferece perdão, mas exige rendição. Ele promete vida, mas confronta o pecado. A mensagem proclamada por John Wesley continua ecoando com a mesma urgência. Não basta ter linguagem cristã, é necessário ter coração transformado. Não basta recordar um dia de decisão, é preciso viver uma vida de santificação. Se há apenas forma religiosa, hoje é dia de buscar substância. Se há apenas memória de uma experiência passada, hoje é dia de examinar se há libertação presente do pecado. Se a fé se tornou discurso, mas não poder, hoje é dia de clamar por novo nascimento. A graça ainda opera, o Espírito ainda convence, o Evangelho ainda transforma. Portanto, abandone toda falsa segurança. Reconheça seu pecado sem justificativas. Arrependa-se com sinceridade. Creia em Cristo não apenas como Salvador que livra do inferno, mas como Senhor que governa a vida. Renda-se completamente. Peça não apenas perdão, mas purificação. E permita que a graça que justifica seja também a graça que santifica. Hoje pode ser o início do verdadeiro caminho bíblico da salvação. Não uma religião reformada, mas um coração regenerado. Não uma aparência ajustada, mas uma vida transformada. Arrependa-se, creia e experimente não apenas a promessa do céu, mas a libertação presente do pecado.